Enfim, aqui temos, portanto, o assentamento de uma das famílias mais tradicionais que ocuparam as nossas Minas Gerais, ainda ali naqueles momentos finais do século XVII, quando toda a região aurífera era uma grande especulação. Estamos hoje em uma região muito importante para entender não só a história de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, mas essencialmente para entender a história das nossas Minas Gerais. Embora hoje conhecida por Honório Bicalho, originalmente na virada do século 17 para 18, início do povoamento de toda essa região, aqui se atendia por Gaia. Isso porque um dos primeiros sertanistas a ocupar justamente o encontro entre o Rio das Velhas, grandioso Rio das Velhas, e o Ribeirão dos Macacos, logo adiante, bem nesse encontro, na Barra dos Macacos, se estabeleceu Manuel Afonso Gaia, sertanista de alta estirpe, vindo de Santos, logo no início do século XVIII, por aqui se assentou e logo na sequência foi substituído por ninguém menos ou ninguém mais do que Fernão Dias Pais. Não o bandeirante famoso por ter aberto ou ao menos consolidado o caminho de São Paulo para as Minas, mas o neto desse famoso caçador de esmeraldas. Enfim, de todo modo, foi justamente nesse encontro do Rio das Velhas com o Ribeirão dos Macacos onde se iniciou o povoamento do que mais tarde viria a ser Nova Lima, embora, claro, o rio fundador da cidade seja mais propriamente o Cardoso, Cristais, já relatado por aqui em outras visitas. De todo modo, por aqui, nesse encontro, tem-se os primeiros estabelecimentos, bem no início, portanto, da ocupação das minas auríferas. E aí, hoje faremos uma longa viagem por esse território, com alguns achados bem especiais, seja do século XVIII ou ainda do século XIX, a começar justamente por isso. Opa! Tudo bom, meu amigo? Olá. Beleza? Já de cara, dá um pulinho aqui para século XIX. Pois bem, antes de fazer um mergulho mais profundo nas origens desse território, seus primeiros anos, fazer um pulo rápido aqui no século XIX, na verdade, início do século XX, quando é construída a usina de Gaia, em homenagem, naturalmente, ao sertanista de Santos, Afonso Gaia, uma construção feita pelos ingleses na toada da necessidade de energia da mina de Morro Velho. Já relatamos também um pouco sobre isso aqui na visita às Três Lagoas, construídas pela St. John Del Rey Mining Company, ali na virada do século XIX para o século XX. Gaia está bem nesse movimento da necessidade de se produzir mais energia para a mina de Morro Velho, em Nova Lima, tanto para escavações mais profundas, mas também para poder refrigerar, ventilar a mina, que estava a cada ano que passava atingindo profundidades ainda maiores. E aí essa usina é construída, inaugurada em 1903. Temos aqui ainda em ruínas algumas de suas estruturas, inclusive esse belíssimo maquinário aparentemente suíço, datado de 1902, a data ainda aqui em alto relevo, presente na paisagem. Infelizmente uma construção que nesse momento, ou há um bom tempo, já se encontra nesse estágio de abandono,
De toda forma, ainda é possível perceber muitos lindos detalhes de sua construção original, como esses afrescos, pinturas feitas na parede. Lá em cima, vários preenchimentos talhados também bem bonitos. Teto de madeira. Enfim, toda uma estrutura que guarda este momento relacionado já aos ingleses. Voltar agora aqui à área externa para mostrar um pouco dessa arquitetura de característica eclética, já que temos a combinação de vários estilos arquitetônicos em uma mesma obra. E aí um detalhe já me chama muita atenção de cara, que tem a ver com essa certa moldura lateral, também encontrada no batalhão da Guarda Municipal ou Polícia Militar na Floriano Peixoto de Belo Horizonte, Praça Floriano Peixoto. Uma construção também ali do início do século XX, então temos marcadamente um estilo comum entre as duas construções. E aí, aqui na lateral, percebe-se um certo puxadinho, um prolongamento da construção. Em imagens originais, pelo menos da data de inauguração, aparentemente do dia 6 de setembro de 1903, a construção parava logo ali e depois foi esticada nessa segunda parte. Caminhar aqui agora ainda para a parte dos fundos, de onde ainda é possível encontrar uma tubulação oriunda de uma água oriunda de uma banqueta. Visitaremos ela na sequência. A água vinha por aquela tubulação, adentrava nesse setor, onde ainda se encontra essa belíssima turbina em hélice. A água fazia girar essa estrutura e lá dentro aquele maquinário que avistamos gerava a tal energia necessária para a mina de Morro Velho. Como sabido e também como relatado nas visitas às Três Lagoas, essas energias geradas pela St. John Del Rey Mining Company também chegaram a abastecer em parte Nova Lima, Raposos e até mesmo Belo Horizonte, especialmente quando relacionadas à usina hidrelétrica do Rio de Peixe, já que a produção era excedente em certa medida, tornou-se excedente, então passaram a mandar essa energia excedente usando também em benefício das cidades onde atuavam direto ou indiretamente. Saindo de Gaia, já começamos a retroceder mais uma vez no tempo. Temos aqui na esquerda, bem de frente à usina, a chamada Mina Faria, explorada desde pelo menos o século XVIII. Temos aqui no século XVIII a formação de uma sociedade entre ingleses e brasileiros para explorar a Mina Faria. Depois ela é herdada pelo tenente-coronel Francisco Assis Cunha Jardim, quem melhor tira proveito dessa jazida aurífera. Na sequência, é formado em Paris uma sociedade para explorar Mina Faria. Aparentemente não dura mais do que um ano essa sociedade. Os ingleses compram a Mina Faria com o nome de Faria Gold Mining Company, uma coisa assim, até só no século XX ser enfim entregue a St. John Del Rey Mining Company. Sempre eles, de uma certa maneira, acabam herdando ou comprando, enfim, as minas e os veios auríferos da região de Nova Lima, Raposos e adjacências. Certo,
agora vai começar de fato o nosso profundo mergulho em relação aos primeiros anos de povoamento dessa região. Atravessando a MG30, estrada que faz ligação entre Nova Lima e Rio Acima. E é aqui do outro lado que começamos a ter contato com o território sugestivamente ocupado por Fernão Dias Pais, na direção do Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Por que é tão importante entender essa figura Fernão Dias e esse território para a compreensão das nossas Minas Gerais? O que acontece é que, embora o noticiamento oficial da descoberta do ouro em Minas Gerais tenha sido ali em 1693, com Antônio Rodrigues Arzão, sujeito que encontrou ouro em Itaverava, povoado hoje bem próximo de Conselheiro Lafayette. Muitos anos disso, algumas décadas, mais precisamente 2 décadas antes disso, em torno de 1673, 1674, tem-se o início da grande expedição de Fernão Dias, capitaneada por Fernão Dias, o avô deste, no solo qual pisamos nesse momento. Enfim, tem-se o início da expedição capitaneada por ele em direção às Minas Gerais, a busca pelo ouro ou pelas esmeraldas. Eles saem de São Paulo depois de um longo período preparatório, consolidando caminhos já trilhados, percorridos pelos indígenas que viviam na região central de Minas Gerais ou nas suas bordas chamadas de campo, ao sul de Minas. Consolidam esses caminhos, portanto, os expedicionários de Fernão Dias, esses bandeirantes sertanistas, e estão na sua tropa figuras emblemáticas como Borba Gato e o próprio Garcia, filho de Fernão Dias e pai deste Fernão no solo qual pisamos. Eles saem em torno de 1674, nessa longa jornada cortando de sul para norte o nosso mapa, atravessa a região dos Campos, sul de Minas, chegam na porção central de Minas Gerais, hoje quadrilátero ferrífero aquífero, atingem o Rio das Velhas mais ou menos na região de Sumidouro, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, e dali continuam descendo o rio na direção mais ou menos do que seria hoje Diamantina, com alguns desvios naturalmente, já que o Velhas não segue para lá. De todo modo, é essa a toada, o que aparenta ser o caminho percorrido da bandeira de Fernão Dias. Fernão Dias morre achando que teria encontrado esmeraldas quando se tratavam de turmalinas, muito enganosamente. E dali, nesse retorno da expedição, quem assume a frente da expedição é ninguém menos, ninguém mais do que Borba Gato. Borba Gato e Fernão Dias, e Garcia, filho de Fernão Dias. Quando chegam de volta à região do Sumidouro, eles recebem a visita de um enviado real, um oficial real chamado Rodrigo Castelo Branco, que dali em diante ele fala que vai assumir aquela expedição, que tinha até então todas as glórias da coroa real portuguesa, todo o incentivo. E aí, já que estava aberto, consolidado os caminhos, daquele momento em diante, o tal Rodrigo Branco assumiria a expedição. Borba Gato, como se sabe, ou ele ou seus séquitos, seus seguidores, matam o Rodrigo Branco. Um crime de lesa majestade, e com isso Borba Gato foge e passa-se pelo menos 10 ou mais anos foragido por essas Minas Gerais, especialmente pelas minas aqui no Alto Rio das Velhas. Não se sabe exatamente por onde Borba Gato teria andado, mas pelo seu vasto conhecimento e várias possibilidades, tem-se por certo que ele estaria aqui no Alto Rio das Velhas, região próxima de Sabará, Nova Lima e aí, quiçá, Ouro Preto, embora mais provavelmente
estava por perto de Sabará mesmo. Bom, o que acontece? Esse longo prelúdio aqui para explicar essa importância, porque basicamente no momento seguinte Borba Gato é perdoado, muito num benefício, ele entregaria o mapa da mina em torno desse perdão. Ele entrega de fato onde estariam os veios auríferos, bem no momento concomitante a esse achado aurífero do Arzão em Itaverava. Na verdade, em 1700, mais ou menos, Borba Gato é perdoado. Já tinha esse noticiamento oficial, mas Borba Gato revela vastas minas em toda essa região aqui do Rio das Velhas. Dali em diante, ele se torna guarda-mor, na verdade, governador das minas. Muito curioso isso, nossa história não é para amadores. Depois passa a ser capitão do mato, tenente-coronel, enfim, alguma patente bem alta para regulamentar a porção das Minas Gerais, dessa região do Alto Rio das Velhas. E aí começa a receber, ou pelo menos autorizar, a presença de alguns dos seus camaradas na exploração das datas auríferas dessa região. Dali vem-se figuras clássicas como o próprio Domingos Rodrigues Leme, se não me falha a memória do nome, enfim, um dos camaradas aí sugestivos para o descobrimento do veio de Nova Lima. Tem-se por ele como o primeiro bandeirante a subir o que é hoje o Cristais Cardoso e descobrir, fundar a cidade de Nova Lima, nessa perspectiva bandeirante sempre. Aqui a entrada Bom Jesus do Matozinhos. E aí, nessa sequência, temos a chegada de outros bandeirantes de alta estirpe, dando sequência sempre a esses velhos camaradas e companheiros de Borba Gato e sua tropa. Chega aqui Gaia e, naturalmente, na sequência temos também a figura de Fernão Dias, o neto do famoso bandeirante. Lembrando sempre que o próprio Borba Gato, presente aí na expedição do Fernão Dias, essa primeira grande expedição, ele próprio era genro de Fernão Dias, então toda uma linhagem que estava sendo beneficiada por esses primeiros descobertos e as primeiras concessões de exploração auríferas em Minas Gerais. Fernão Dias por aqui se estabelece na sequência de Gaia. Gaia é o primeiro nome a se assentar, depois Fernão Dias. E essa fazenda a qual pisamos agora, esse território justamente, é onde tem-se como uma das primeiras jazidas, uma das primeiras regiões a serem exploradas em busca de ouro naquele início do século XVIII. Então, muitos anos depois, essa Barra do Ribeirão dos Macacos, inclusive durante um bom período o próprio Ribeirão dos Macacos, nessa barra, era chamado de Fernão Dias, dada a presença dessa fazenda. Até hoje tem-se essa memória em alguma medida presente na paisagem e no território. De toda aquela fazenda não se sabe o que se restou, com exceção dessa curiosa e sugestiva fazenda, ou remanescente de fazenda, que pode muito bem sugerir ainda atestar a presença da fazenda de Fernão Dias Pais. Chegando justamente nesse momento nesse território, cujas energias já se elevam absurdamente. É aquilo, nem todo mundo acredita no fator energético do território, mas pisando por aqui é possível sentir já essa presença humana de muitos e muitos anos, sequência de gerações. Uma construção ainda com grandes estruturas de pau a pique, algumas atualizações um pouco mais contemporâneas. De todo modo, pela localização, como sugeriam os mapas e até mesmo os documentos, a fazenda de Fernão Dias estava justamente no encontro entre o Ribeirão dos Macacos e Rio das Velhas, onde primeiro estava Gaia. E aqui
ao que tudo indica, pode ser um dos tantos ou um dos poucos remanescentes da construção que teria existido no início do século XVIII. Pelos fundos ainda é possível avistar o que seria uma entrada, um pórtico de entrada, aqui visivelmente atualizado com alvenaria mais contemporânea, possivelmente até do século XX já. De todo modo, essa região toda ocupada pela fazenda de Fernão Dias foi sendo desmembrada ainda no século XVIII com a morte dele. Tornou-se parte a conhecida fazenda da Boa Vista. Inclusive tem-se mais adiante dessa estrada a própria fazenda de Boa Vista ainda hoje, mais atualizada, uma construção já sugestivamente século XIX, até possivelmente com atualizações do século XX. Enfim, aqui temos, portanto, o assentamento de uma das famílias mais tradicionais que ocuparam as nossas Minas Gerais, ainda ali naqueles momentos finais do século XVII, quando toda a região aurífera era uma grande especulação. Fernão Dias, o avô, o caçador de esmeraldas propriamente, consolidou caminhos abertos naturalmente por indígenas e fez com que, na sequência, muitos outros bandeirantes sertanistas viessem para cá e explorassem o nosso ouro, as nossas riquezas, claro, as nossas culturas, tendo aí uma sequência de desdobramentos que sabemos muito bem, infelizmente com muitos capítulos também bem tristes, que, embora não gostaríamos, é sempre importante recordar para que não sejam repetidos. É isso. Se aqui de fato é um remanescente difícil ter clareza, de todo modo, essa terra a qual pisamos agora, certamente foi pisada também por Fernão Dias Neto, ou quiçá por Borba Gato, Garcia e outras figuras emblemáticas para compreender as nossas Minas Gerais. Daqui vou descer em direção ao rio, ao Ribeirão dos Macacos propriamente, porque falamos tanto desse encontro da Barra dos Macacos e acho que falta mostrar o que temos de mais precioso nesse território, seja naqueles tempos ou, quiçá, nos tempos atuais. Voltando agora pelo mesmo caminho pelo qual subimos, margeando mais uma vez a entrada do Santuário Bom Jesus de Matozinhos, que inclusive vale mencionar que até século XIX, me parece, ou quiçá século XX, estava dentro do que seria a propriedade de Fernão Dias. Na verdade, a construção da capela em si foi em 1760, momento onde já não existia a vida humana de Fernão Dias Neto. De todo modo, parece que deu sequência como território da Fazenda Boa Vista, e aí depois de vários desdobramentos e até mesmo concessões da família Jardim, aqui virou uma área dedicada ao santuário e a ordens religiosas. É sabido também que uma das grandes tradições de Nova Lima e aqui de Honório Bicalho tem a ver com o próprio jubileu de Bom Jesus de Matozinhos. Acontece anualmente uma festividade muito importante para os católicos. E o mais surreal é perceber que mesmo hoje, na beira da estrada MG30, ainda temos ali também uma outra construção, sugestivamente de séculos passados, como se nada tivesse acontecendo. Ali, o que muito aparenta ser até hoje uma fazenda, e aqui em diante, despercebidamente na paisagem, outra ruína extremamente curiosa e abandonada, infelizmente. A quem olha leigamente ou passa de carro a toda velocidade, pouco percebe-se, mas temos aqui, entrando
pelo bairro uma estação da Banqueta de Gaia. De lá vinham-se as águas por este canal, pela banqueta. Daqui tinha-se de cara um processamento ou um condicionamento das águas antes de serem liberadas propriamente para a usina que está logo depois da estrada. Em estado total de abandono, muito tristemente. Então aqui voltamos a dar um pulo, século 19 e 20, período já relacionado aos ingleses, se aproveitando de uma região com um histórico que remonta, como destacamos no início do século 18. Somando mais uma banqueta para o nosso inventário. Já visitamos banqueta do Bananal, Boa Vista, Rego dos Carrapatos, banqueta do Alphaville, Lagoa Grande, e agora essa aqui que é a banqueta do Matozinhos, ou banqueta de Gaia, como mencionado. Ó, a placa marcadora. Banqueta de Matozinhos, construída no século XIX. A banqueta de Matozinhos é um canal artificial aberto no solo para condução das águas captadas do manancial aquífero do Ribeirão dos Macacos, para alimentar a antiga casa de força de Gaia. Tá ali para não me deixar mentir. E aqui na lateral, além das estruturas já demonstradas, apresentadas, temos ainda algumas construções bem singelas, naturalmente também deixadas pelos ingleses. O que é especial de destacar é esse carinho arquitetônico, digamos, esse preciosismo em obras públicas, não tão públicas assim, convenhamos, mas enfim, de todo modo, que interagem com a paisagem urbana. Legal que tenha um cuidado e que inclusive permeie diferentes gerações. Sempre margeando a banqueta, vamos tendo contatos um tanto curiosos com os desafios encontrados pelos ingleses para a abertura deste canal de água. E agora, em contato íntimo com o Ribeirão dos Macacos, essa joia preciosa que guardou muito ouro, possivelmente, nas suas encostas, seus taludes, enfim, tabuleiros de rio muito marcados pela exploração aurífera. O encontro de eras, gerações, ou que seja, de algumas centenas de anos, ao longo dessa jornada entre século
17, 18, 19 e até mesmo o início do século 20. Tantas camadas que transfiguraram esse território e essa paisagem. E eis que com alguns poucos quilômetros desde a MG30 chegamos nessa paisagem um tanto surreal e também levemente artificial, já que temos aqui a barragem construída pelos ingleses para desvio da água que cai no rego, na banqueta e segue na direção da casa de força de Gaia. E é bem aqui que eu deixo uma reflexão final, ou pelo menos sempre me ocorre uma reflexão final em torno de qual seria de fato o mineral mais importante sugestivamente para as nossas ocupações, que sejam as do passado ou as do futuro. Por mais riqueza que o ouro possa ter gerado ou venha gerar, nunca haverá patrimônio maior do que de fato a água. Aqui no Ribeirão dos Macacos, vindo do povoado tão importante também na história do ouro, vindo ainda de mais de longe, lá de onde hoje passa a BR-356, próximo do Vale do Sol, Jardim Canadá, tantas vidas são abastecidas, irrigadas em medidas diferentes, seja para se deliciar, se banhar, mas especialmente para hidratar e refrescar as nossas casas com água na torneira. Esse aqui de fato sempre vai ser o nosso bem mais precioso. Foi na Barra dos Macacos que a história desse território ganhou tração, ganhou a notoriedade contemporânea, pós-Cabral, digamos, mas vai ser também na Barra de Macacos que a nossa história certamente continuará a ser contada, a partir das nossas águas. E é isso, fica sempre esse lembrete, esse chamado, contar a história das nossas águas, contar a história do nosso território. Salve, salve Macacos, salve Gaia, Barra de Gaia, com todas as suas histórias e aprendizados, para que o nosso futuro seja sempre melhor do que o passado. Valeu e até a próxima.